Professor Marcos Murakami para mais um tema especial para você, elementos e classificação do cilindro. Professor, por que eu tenho que aprender esse assunto dentro da matemática? No dia a dia, você convive muito com esse sólido espacial bem aqui. Você tem, por exemplo, quando você vai no supermercado, você observa aquelas embalagens de um leite condensado no formato de um cilindro, de um biscoito. Até mesmo na sua própria casa, de repente a caixa d'água, ela tem um formato de um cilindro, que é esse formato bem aqui, o formato de uma panela, várias panelas, tem esse formato aqui. Imagina que você tivesse, por exemplo, na sua casa aí, vamos imaginar aqui esse alfa e esse beta aqui sendo o teto e o piso. Também aqui eu tenho uma região alfa e uma beta bem aqui. Eu gostaria que você entendesse que aqui eu posso imaginar que eu tenho aqui um círculo, por isso o nome, um cilindro circular. Bem aqui, ó, eu vou ter um círculo, aqui embaixo eu tenho um círculo também. E aí você pega cada ponto de cima com de baixo, você sai ligando, e aí você tem essa figura espacial que nós chamamos de cilindro. A nossa altura bem aqui vai ser a diferença da distância aqui, ó, do meu teto para o piso. Aqui você vai ter a altura bem aqui. Legal? Então, agora um outro detalhe importante é que eu tenho dois tipos de cilindro. Um cilindro reto. O que é um cilindro reto, professor? É um cilindro vertical, né? Um cilindro que não é inclinado. Se ele tiver uma inclinação, é chamado cilindro oblíquo. Então, cilindro reto, ele é vertical. Agora, você tem que saber também que vai aparecer a minha base aqui. E você não pode esquecer que a base no cilindro sempre será quem? Um círculo. E em relação a essa base, ao círculo, você tem que conhecer alguns elementos. Por exemplo, posso imaginar aqui, ó, aqui está a minha base, eu tenho aqui o raio. Professor, o que é o raio? Primeiro você tem que entender que eu tenho aqui uma circunferência, que esse aro, esse anel bem aqui é a minha circunferência, mas a região interna é o círculo, tá bom? O círculo não é só... Aqui você tem uma diferença importante para você entender. Aqui, ó, o aro, circunferência. O aro mais a região interna é o círculo, legal? Agora, um outro detalhe que você tem bem aqui o centro. Aqui, ó, você tem o centro da sua circunferência. Quando você pega um ponto aqui na circunferência, nesse aro, e faz a distância até o centro, aqui você tem um raio. Isso é importante você compreender legal. Agora eu tenho bem aqui a minha base. A minha base é um círculo, esse círculo aqui. Professor, o que é que eu tenho que saber em relação ao círculo? Duas informações importantes. Primeiro, quem é a área dessa base, quem é a área do círculo. Você sabe, muito bom, isso mesmo, a área do círculo vale πr elevado à segunda. Professor, esse π, eu não lembro desse π. Esse π é um número que vale aproximadamente 3,14. Não esqueça, π vale 3,14. Você poderia perguntar assim, mas professor, da onde é que vem esse π? Eu sempre escutei falar, mas eu nunca entendi da onde vem o π. Guarda essa dica aí. Olha só, faz uma experiência na sua casa agora. Vamos fazer uma experiência? Você vai pegar um balde no formato de um cilindro. Pega aí um balde no formato de um cilindro aí, ó. Pega aí um balde. Aí você vai fazer o seguinte, pega um barbante, você vai pegar um barbante, um fio, um barbante. Você vai pegar um barbante e vai colar bem aqui, ó. Aqui você vai colar, tudo bem? Aí você vai fazer o seguinte agora, você vai esticar e vai medir esse tamanho. Já fez isso? Ótimo. Você vai fazer um outro favor para o professor. Você vai calcular essa distância daqui para cá, que nós chamamos de diâmetro. Diâmetro é 2 vezes o raio. Aqui eu tenho R mais R2R. Quando você fizer uma divisão, que divisão, professor? Do comprimento dessa circunferência que você mediu pelo diâmetro, isso vai dar aproximadamente 3,14, que nós batizamos por π. Então, é daí que vem o π. Então, quando você escutar falar π 3,14, você vai recordar que veio da onde esse número? Da divisão do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Aí alguém perguntaria assim, mas professor, legal, eu já sei a minha base, eu sei aqui que a área desse círculo é πr à segunda. Tem mais informações? Tem. Você tem que conhecer também que devido a essa experiência, você tem aqui, ó, que o comprimento da circunferência, é o tamanho desse barbante aqui, vale 2 vezes π vezes r. Não esqueça,
Comprimento vale 2 vezes π vezes o valor do raio. Aqui é o comprimento dessa circunferência que é a sua base. Agora, é importante também você compreender que o nosso cilindro é chamado um sólido de revolução, de rotação. Como isso, professor? Muito complicado. Vem cá, vamos fazer uma outra experiência? Vamos imaginar, você pega uma folha de papel retangular. Tem uma folha de papel retangular. Vou chamar aqui de A, B, C, D. Aí você pode imaginar em um dos lados aqui um eixo fixo. Aí você vai imaginar agora como se fosse uma palheta de um ventilador girando. Chega aqui e vai girar 360 graus. Quando rotacionar esse retângulo, rotacionar em torno desse eixo imaginário aqui, você vai ter um sólido de revolução, de rotação, que é quem? Muito bom, é o cilindro. Aqui, ó, você teria a ideia que aqui é o retângulo que eu estava conversando com você, que você rotacionou em torno desse lado aqui, ó, esse lado de A até D aqui, e aí surgiu essa figura de revolução, de rotação, que é o nosso cilindro bem aqui, bem conhecido, aparece bastante. Aqui, não vai esquecer, eu tenho o raio da base, bem aqui, raio da base, eu tenho a altura, que é a distância entre a base superior e a inferior, e é importante você saber que a base superior e a inferior, elas são iguais. Não vai esquecer disso, tá? Aqui vai ter esse raio aqui, vale 5, aqui também vale 5. Se aqui é 4, aqui também é 4. A base inferior e a superior são iguais. Agora, vamos imaginar um detalhe? Imagina, né, que você pegasse aqui o seu cilindro, aí você corta bem aqui, você vai cortar aqui. Quando você cortar aqui, você está fazendo uma chamada planificação. Você está transformando uma figura que é 3D, 3 dimensões, em 2 dimensões. Quando você corta esse aqui e faz a planificação, eu gostaria que você percebesse que você vai ter uma base inferior, você pode desenhar aí também uma superior, que eu tenho a base aqui inferior, eu tenho uma base superior também, que são 2 círculos, e eu tenho essa parede lateral. Ei, entenda bem. Você cortou aqui, ó, cortou. Quando você cortou, fez a abertura. E essa parede lateral, quando você planificar, vai ser um retângulo. É esse retângulo aqui, ó, é a parede lateral. Professora, não entendi. Vamos imaginar se você tivesse aqui um papel de presente e você quisesse enrolar bem aqui. Quando você enrola esse papel de presente, você vai ter aqui, ó, a parede lateral. Então, a parede lateral no cilindro é um retângulo. E quando você fala em retângulo, é importante você conhecer quem é a área de um retângulo. Professor, estou lembrando aqui, a área de um retângulo é base vezes altura. Muito bom. Só que um detalhe aqui é que a minha altura acaba sendo a altura do cilindro. Então, coloque aí H, bem aqui a altura do cilindro, H que é a mesma altura desse retângulo. Agora, não esqueça aquela observação. Esse comprimento aqui da base, comprimento do círculo aqui, ó, da circunferência desse círculo, esse comprimento aqui, você já sabe, vale quanto? 2πr. E esse comprimento do círculo, olha lá, quando você corta, você vai planificar, você estica, esse comprimento da circunferência aqui é esse tamanho aqui, ó. É esse valor que vale 2πr. E aí a área de um retângulo é quem? Base vezes altura. Só que a base é 2πr, que multiplica a altura. Uma outra informação que você poderia perguntar assim, mas professor, e se eu tivesse aquela minha caixa d'água com esse formato? De repente eu quero saber quem é o volume. Como é que eu faço o volume de um cilindro? O volume de um cilindro é sempre feito da seguinte maneira. A área da base, você vai calcular a área do círculo da base, que é πr a segunda, e vai multiplicar pela altura. É dessa maneira que a gente faz o volume. Conversamos hoje sobre os elementos e classificação do cilindro. Não esqueça, você tem aqui, ó, um plano alfa e um beta. E sempre quando a gente utiliza aqui, ó, letras gregas aqui. Você pega aqui em cima um círculo, embaixo um círculo, sai ligando, você tem um cilindro. Não esqueça também que temos cilindro reto, vertical, cilindro oblíquo. Bate uma foto desse quadro aí, maravilhoso. Até a próxima aula. Tchau!